Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O jornal comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 11ª semana recebendo os profissionais que passaram pelo Jornal Diário de Suzano e que ainda estão colaborando aqui com o DS. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui as colunistas Lorena Burger e Sueli Barão. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Lorena Burger, que é Burger mesmo, apesar de não ter o, a gente estava comentando antes aqui. Apesar de escrever Burger, é Burger que se pronuncia, né, no alemão. Queria agradecer a sua presença aqui no DS 60 anos. Sueli Barão, também de coração gostaria de agradecer vocês. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação. Eu queria começar então com a Lorena. Dar uma saudação para quem está nos acompanhando e depois a Sueli. Uma boa tarde para aqueles que nos leem com frequência e para todos aqueles que leem o DS já de muitos anos, né? O DS é o nosso melhor canal de informação. Não tem parâmetro aqui, só ele. A gente quer saber alguma coisa, a gente abre o DS e fica sabendo. Tá, João. Obrigado, Sueli. Boa tarde a todos os que nos acompanham, né, por todas as mídias sociais aí já faladas. E é um prazer estar aqui, é um motivo de gratidão também e de emoção para nós, né, que já estamos com, no meu caso, com o DS há quase 30 anos. É um longo caminho, um longo percurso e a gente agradece, né, pela primeira oportunidade e pela continuidade nesse trabalho, pelas outras oportunidades que o DS tem dado a todos nós que colaboramos, né, com o DS. E a gente espera que aquilo que a gente contar aqui, né, possa edificar vocês que estão nos ouvindo agora. Vocês vão perceber que eu estou olhando para vocês e olhando para cá, para o celular, é porque tem muita gente já acompanhando a gente aqui, mandando mensagem. Eu vou transmitir depois para vocês aqui as mensagens que eles forem nos passando aqui. Eu queria, assim, na verdade, eu sou a pessoa que mais leu o artigo de vocês, eu acho que sou eu aqui, depois da Simone e do Márcio que passaram por aqui. Acho que porque todas as vezes eu leio, né, bem bacana o artigo de vocês. E eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Eu lembro de uma vez de não ter saído. Uma vez não saiu da Lorena e uma vez saiu um artigo da Sueli repetido. Vocês não imaginam a quantidade de ligação que a gente recebeu aqui na redação do DS, do pessoal que acompanha o artigo de vocês, fica esperando lá a terça-feira e o domingo para ler, né, os artigos de vocês. Então, só por aí vocês percebem a importância que tem, né, o artigo de vocês, o que vocês contam nos artigos, a importância que tem para as pessoas, até muda vidas, né, de tanto. A Sueli falou quase 30 anos, a Lorena desde 98. Depois você vai falar um pouco aí da data que você trouxe. Então, assim, eu queria agradecer de público aqui, de vocês, nesse tempo todo. Eu estou aqui como editor desde 2006, né, editor-chefe, de nunca ter nos abandonado, né, e sempre agradeço a periodicidade de artigos que vocês escreveram pra gente e nunca nos esqueceu, nunca nos abandonou, assim, tá bom? Verdade. Seja na máquina de escrever, que eu peguei essa época, né, do disquete no pendrive, agora por e-mail, a gente já seja entregando o artigo datilografado agora aqui tá na fácil, frente, né? Agora tá mais fácil, muito né? mais, onde né? era, né, que agora mudou, mas por tudo isso nós já passamos, né? Isso, ó, vamos lá, quem está acompanhando a gente, Hugo Marques, José Henrique Mioto, que veio aqui também, o jornalista José Henrique Mioto, o Aguinaldo Alves dos Santos e a Milena Lima, todos acompanhando a gente aqui nessa live. Bom, a gente sempre começa pelo começo, e aí eu queria falar então com a Lorena. A sua mãe foi responsável, foi
Jornalista responsável, até coloquei a data aqui, ó. Janeiro de 1975, ela era jornalista responsável da comarca de Suzano, né? Sim. Diário de Suzano, que depois se transformaria no Diário de Suzano, né? O que ela te falava na época? O que você lembra, assim, dessa época? Nessa época eu acompanhava muito ela, né? Porque eu comecei com ela no DS em 1966, que não era DS, era comarca. Porque a minha mãe trabalhava na Gazeta de Mogi. Mas a Gazeta não tinha maquinário de impressão. Então a impressão era feita aqui pela comarca, que tinha o equipamento, e era ali na Travessa Mirambaba. Então eu me reunia com a família, né, dos Moraes, e participava, porque a gente era tudo adolescente, a gente participava dessa feitura do jornal, que no artigo, o feitura à mão, você acompanhar o artigo, corrigir e tal. O processo de produção, né? O processo de produção todo. E a nossa diversão depois era o jornal pronto, dobrar, colocar uma página na outra e tal. Uns anos depois, minha mãe foi chamada para ser a jornalista aqui, e a gente acompanhava bastante, porque nós enfrentamos nessa época a ditadura. Então ela, como jornalista responsável, hoje você como editor sabe disso, ela respondia por tudo que aparecia pelo no conteúdo, jornal, né, pelo conteúdo todo. Então, era um zelo, um cuidado para não dar problemas para o jornal e para não dar problemas de polícia, porque naquela época, qualquer coisa, você era chamado na delegacia para prestar esclarecimento e tal. Então, quando ela não podia, quem fazia esse acompanhamento, mesmo que de longe, era eu, na revisão de artigo, em algumas coisas que apareciam, que ela falava para mim, faz para mim que eu estou correndo, porque ela era jornalista do Estadão também, e na imprensa oficial, na mesma época. Ela passou pelo Estadão também. Passou pelo Estadão e passou pela imprensa oficial. Jornalista é carreira de 3 ou 4 empregos, né? Verdade. E a Sueli? A Sueli começou quando, Sueli? Em 92 era a Simone que te convidou, né? Depois a Lorena vai falar aí como que foi. Na verdade, eu não fui convidada, eu me autoconvidei. É interessante que a gente havia voltado para Suzano em 92, nós morávamos em Ouro Preto, onde estudamos, fizemos a Universidade Federal, eu e meu marido, e lá eu dava algumas contribuições escrevendo, sempre gostei de escrever, tinha uma certa facilidade, e eu vi que aqui em Suzano havia muitas colunas, mas não havia uma coluna especificamente destinada ao público cristão evangélico, né? Então eu falei assim, olha, bem que a gente podia ter essa representação aqui na cidade, né? Então eu, me enchi de coragem, não a minha, mas a coragem de Deus, e vim falar com a Simone, que me recebeu muito bem, a Simone Leone, a quem sou muito agradecida. Trouxe alguns trabalhos que eu já tinha feito, né, para ela ver que eu realmente já tinha escrito algumas coisas, a qualidade da minha escrita. Ela leu, ficou de pensar, né, ela pensou e eu comecei com um pequeno espaço às segundas-feiras em 92. E de lá para cá, os anos foram passando e cá estamos, né? Quase 30 anos. Tem algum dia que o Jorge Lordello esteve aqui e falou que ele escreve os artigos dele sábado de manhã sempre, ou domingo de manhã. Tem algum dia que você escolhe assim, que você está mais tranquila para escrever, ou não? Quando surge a ideia, você vai lá e... Não, eu tenho uma rotina. Geralmente eu escrevo às quartas-feiras. Eu prefiro esse meio da semana porque eu gasto horas escrevendo, então para mim é mais tranquilo. A gente pesquisa também, porque com os anos muitas coisas mudam, né? Então não é só o trabalho de escrever, a gente precisa também dar uma garantia que aquilo que a gente escreve tem um respaldo, uma fundamentação. Você traz muito embasamento de versículos da Bíblia. Sim, eu vejo que você tem lá. Porque eu estou escrevendo para todos, né? Mas é uma coluna cristã. Então, com essa base cristã, né? Com esse público que eu acredito que não seja só o público cristão, mas
eu tenho que fundamentar naquilo que é o objeto da minha escrita, né? Que no caso é a Bíblia, são os princípios cristãos, né? Valores cristãos. Mas já escrevi sobre outras coisas também. Uhum. O primeiro artigo que você escreveu, você lembra qual era o tema? Você não vai lembrar. Olha, o título, eu havia guardado esse artigo e tem em algum lugar em casa, mas como a gente andou fazendo uma arrumação lá, eu me lembro que foi sobre o choro. Eu falei sobre o choro de Jesus, fazendo uma analogia entre o choro de Jesus e o sofrimento humano, nosso choro, as nossas dores, né? Eu me lembro que foi um artigo assim pequeno, porque o meu espaço era bem pequenininho na época, mas foi de profundidade e bastante significativo, pelo menos para mim e acredito para os que leram também. Lorena, você trouxe até o primeiro artigo seu, né? Trouxe. Vamos ver se você... Vamos tentar mostrar para o nosso internauta, então. E aí eu queria que você comentasse um pouco como que você iniciou sua trajetória aqui no Diário de Suzano. Então, eu iniciei como colunista de uma forma completamente diferente. Eu sou assídua leitora. Eu sou daquele tipo que inicia o dia lendo jornal. E não é só o DS. Eu gosto de ler jornal. Eu li a Folha, eu li Estadão. Hoje a gente se restringe mais à internet. Mas eu lia todos os jornais que me possibilitavam. E um dia eu estou lendo. Um dos colunistas era o Derville Guaranha Ariza, o diretor do Objetivo. E ele tinha feito um artigo falando das mães. Até trouxe a minha carta, né? Li e me emocionei. Eu sempre admirei muito a minha mãe, né? Uma mulher que manteve 2, 3 empregos, trabalhava muito e não nos abandonava. Como filhos, a gente tinha sempre uma mãe presente, mesmo trabalhando. Ela estava sempre com os recadinhos dela pela casa, com as informações que ela tinha nos dado, nos ensinou a cozinhar, a fazer tricô, crochê, mas eu resolvi fazer uma homenagem usando como porta de entrada o artigo do Derville, que eu admiro muito. E fiz uma carta para o DS. Na época era o Leitor em Ação, né? Uhum. E eu coloquei essa carta agradecendo ao Derville a homenagem e me possibilitando homenagear minha mãe, que para mim continua sendo uma pessoa especial, mesmo não estando mais aqui. Uns dias depois de publicada, tive a grata satisfação de ver publicada a minha carta. Não muitos dias depois, a Simone me chamou e foi no meu escritório conversar comigo, que era o outro lado da rua. Nós tínhamos uma lanchonete que a gente, bem dizer, dividia. E ela, conversando comigo, me convidou. Tanto que a minha carta foi publicada no dia 10/11 e o meu artigo saiu no dia 17 de novembro de 98, é o meu primeiro artigo. Me convidou e eu já tinha feito isso na Gazeta de Mogi, em outras coisas, como adolescente ainda. Aproveitei, apesar de formação em Direito, pai e mãe jornalistas, está no sangue, a gente não consegue eliminar isso, né? E aí passei a escrever toda semana. Isso Uma das coisas que eu mais me orgulho é não repetir artigo nesses sim, nossa. quase 23 anos. Eu vou mostrar aqui na câmera, pedir para a Isabela nos ajudar aqui. Isabela, esse é o primeiro artigo então da Lorena, ó. Como é que tá aí? Traz um pouquinho para frente. Aqui? Aí. O primeiro artigo, né? certinho. Vou deixar assim, peraí. Vamos arrumar aqui para o nosso leitor ver. Aí. O primeiro artigo da Lorena. Você tem uma ideia de quantos artigos? Você fez uma conta aí, né? O Jorge Ordello veio aqui, deu Eu não cheguei a 2.800. fazer. Depois eu vou perguntar para a Sueli também, se ela tem uma noção. Mas não... O meu marido é que fez uma conta por cima lá em torno de 1.000 artigos, mais ou menos. 1.000, né? E eu sempre primo por não repetir, né? O tema pode ser muito parecido, mas eu não repito o artigo publicado. Uhum. Porque assim como você falou do leitor, hoje na internet
quando eu publico, as pessoas curtem, comentam e tal. Sim. Então, se você fica republicando, fica uma coisa desagradável. E essa mentalidade que eu tenho lá desde antigamente, de 98, de muito antes, quando eu comecei a fazer as minhas publicações lá na adolescência, de não repetir meus artigos. Diferente da Sueli, eu tenho um tema livre. Então eu fico muito mais tranquila, porque é o que eu vejo, é aquilo que eu sinto, é o meu sentimento que está expresso ali. E são coisas do cotidiano, né? Também As crônicas da vida. Que acontecem na semana, às vezes você usa também para as coisas que estão acontecendo no dia. Aquilo, né? que emociona, aquilo que magoa, aquilo que nos faz felizes, né? Então, são assuntos bem próximos ali do dia em que eu faço o meu escrito. Sueli, você recebe muita carta, muito e-mail dos seus artigos, do retorno que você recebe? Eu queria também saber se você recebe muita sugestão de temas, assim, claro, dentro do contexto bíblico lá. Sueli, escreve sobre Abraão, sobre um personagem, uma personalidade da Bíblia, né? É claro que eu vejo, leio seus artigos, sempre você volta... Você usa os versículos bíblicos, histórias, passagens da Bíblia, mas trazendo para o lado para a realidade contemporânea, claro, né? Sempre procurando aproximar o leitor da sua realidade, né? E é claro que eu não imagino que os meus leitores ou os leitores do jornal sejam só do público cristão evangélico, né? É muito mais, muito além disso. E a gente é cidadão, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é ser humano, né? Sim. Então a gente tem que aproximar o leitor daquilo que a gente escreve, né? Não pode ser uma coisa, uma realidade apenas subjetiva. Mas a gente fazendo esse tipo de trabalho e aproximando o leitor, a gente tenta... algo que nos incomoda, a gente tenta abordar também, né? Sempre a gente está, né, antenada com a realidade, igual nessa semana, né? Já adiantando, uma coisa que me incomoda muito é a injustiça, a questão da desigualdade econômica e social. Então eu começo um artigo falando sobre isso, sobre a questão da desigualdade no mundo, a questão da desigualdade econômica social no Brasil, né? E depois vou pegando como é que isso é visto pelos escritores bíblicos, pela Bíblia em si, como é que nós podemos, como cristãos, como nós podemos agir, né? Refletir, não somente refletir, mas agir diante dessa realidade. Agora, devolutivo, agora nos anos da epidemia, eu falei, né? Carta, né? Antigamente A era gente, carta, hoje em dia tava... Olha, o que eu recebia é que eu saía na rua, no mercado, né? Na rua, no mercado, nas igrejas das quais eu participei e participo, sempre tem pessoas que comentam, que compartilham, né? Que leem, que dizem que gostam disso, ou que não gostam daquilo. Uma sensação boa. Sempre é uma boa devolutiva. Agora, nesses tempos de pandemia, a gente não sai tanto, né? A gente não, porque agora tem essa devolutiva, o artigo mas... de você estava só no impresso, né? Agora está no portal também, né? Isso é legal, Sim, bacana também que tem uma possibilidade de ampliar o leque de leitores também, né? Compartilhado via WhatsApp, né, via outras mídias, né? Já tive muita resposta. E você recebe sugestão também positiva. Olha, eu não recebi muitas sugestões. Ou o que eu escrevo, ou sei lá, está de acordo com um pensamento, né, vigente por muita gente, mas dizer assim que alguém tenha me escrito falando assim, escreva sobre isso, já tive sim, não nos últimos anos, mas há muitos anos, pessoas que falaram, por que você não escreve sobre política?
pede para o editor para que eu escreva também, coisas assim, sabe? As pessoas têm esse desejo de participar, né? O leitor sempre gosta de participar, né? Mas, assim, de dizer escreva sobre isso, sobre aquilo, não. Certo. Lorena, você falou que lê bastante jornal, né? E é lógico, evidentemente, para a gente fazer artigo, os temas, a gente tem que ler bastante coisa, ler livro, ler o jornal também. Eu queria saber o que você gosta mais de ler, assim, literatura, o que você gosta mais de ler. E se você tem um artigo que é o artigo do seu... da sua predileção lá, que está num quadro, lá você falou, esse artigo foi o melhor de todos que eu já escrevi. Tem algum assim, ou não dá para você? Não. Como se fosse um filho, não tem como você ter uma predileção? Não tem predileção. Para mim, estão todos no mesmo nível. Às vezes eu sou crítica. Eu acho que o jornalista tem isso, e eu tive esse aprendizado. Ao fazer a revisão dele publicado, às vezes eu me critico, poderia ter colocado isso ou acrescentado mais aquilo. Mas eles, para mim, têm igualdade. O que eu percebo de diferença é que eu faço a publicação, desde que passou a sair no portal, eu publico no Facebook. E aí o que eu sinto é o número de curtidas maior ou menor, devido a cada assunto, né? Depende do assunto, é um retorno importante. É um retorno também, completamente diferente. Você ouve as opiniões, os parabéns, pessoas que se enquadram naquilo que você falou, que sentiram aquilo, o que passaram pelo que você está falando ali. Então isso é que mostra que está dentro da atualidade, que eu estou conseguindo pôr à luz, né, algumas coisas que parecem mais escondidas. Mas eu já falei de tudo, da violência, das traições em casa, porque eu sou advogada, e advogada da área de família. Então, algumas coisas são trazidas por clientes, que eu não posso revelar nome, que eu não posso, mas eu posso falar do assunto. Sim, daquele tema, né? Isso. O assunto, às vezes, é mais importante até do que as pessoas possam imaginar, porque quando a pessoa me traz o problema para resolver como advogada, você entra num plano completamente diferente, de tentar solucionar dentro da área jurídica e ouvir. Porque quando ele procura um advogado, na realidade ele estava precisando também de um psicólogo. Hoje é sexta-feira, o que você já tem preparado de terça já, o tema? Não tenho, eu faço o meu artigo normalmente domingo de noite, ou segunda de manhã, você vê pelos horários que eu mando lá para você, é aquele horário. Às vezes eu rolo a madrugada, analisando, porque eu estou com uma porção de temas ali, aí eu fico pensando, e aí vai um pouco na inspiração. Porque eu começo pelo título mesmo. Antigamente eu pensava... Mas começa pelo título. Eu ponho o título e vou em frente. Você também é assim, Sueli? Você põe o título ou não? Olha, eu tenho um processo de escrita diferente da Lorena, né? Cada um tem o seu processo. Eu sempre oro a Deus, porque eu vejo assim, eu não estou fazendo um serviço para mim, sabe? Para mim, na minha concepção, o que me motivou a começar a escrever é fazer um serviço para Deus, sabe? Então, eu sempre dependo dele para escrever. Não é minha habilidade escrita, não é minha competência, não sou eu, não é se eu sou conhecido ou não sou, mas é aquilo que Deus me orienta. No caso, eu oro pedindo sempre essa orientação. Às vezes eu sento assim diante do computador e eu peço, Espírito Santo, o que as pessoas estão precisando ler, né? Porque eu poderia escrever sobre um monte de coisas, mas eu quero escrever sobre aquilo que vai tocar as pessoas, tocar o coração das pessoas, a mente, o espírito, sabe? É a palavra que aconchega, né? É uma palavra que acolha, uma palavra que console, que edifique, que faça refletir também. Então, eu sempre penso assim, então eu sempre oro, e o Espírito Santo de Deus, maravilhoso, né, que está em nós e ao nosso lado,
ele sempre orienta. Às vezes eu não tenho, naquela hora, eu não tenho essa inspiração, sabe? Porque eu acredito que escrever seja mais transpiração do que inspiração. Mas o Espírito Santo me inspira. E aí eu consigo escrever. Às vezes há artigos que a gente demora mais para escrever, porque eu sou muito criteriosa, diferentemente da Lorena. Eu já usei artigos que eu já escrevi, mas eu nunca repito do mesmo jeito. Mesmo os artigos, eu vou usar esse tema, já escrevi sobre esse tema, eu mexo nele, nunca né? atualizo, nunca fica da mesma forma. Ó, isso aqui eu escrevi lá nos anos 2000, agora eu não, isso aqui eu achei que não foi legal, isso aqui precisa ser mudado, né, alterado. A base É. sua é a mesma, mas as mudanças do tempo ajudam a fazer isso. Exatamente. Né? Como o meu tema é livre, eu fico impossibilitada de pegar lá um artigo que eu fiz em 98 e mudar. Porque a situação daquela época é completamente diferente de hoje. A sociedade sim, mudou. É verdade. Então, às vezes eu posso falar sobre o desrespeito à mulher. O que acontecia em 98, muito mais escondido, hoje está mais às claras, hoje a gente tem mais noção, hoje a gente mete a colher, né? A gente vai lá dar palpite, a gente interfere, né? Em 98 não fazia-se isso. Era o silêncio. A gente às vezes sabia e não sabia como interferir, como ajudar. E há outros temas também, Lorena, sobre os quais a gente tem até que ser mais cuidadoso. Sim. Por exemplo, eu abordei alguns temas, né, não especificamente, mas no teor do artigo, nos anos 90, né, que hoje eu não posso abordar mais daquela forma, né? As coisas mudaram, Então né? a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que entender também o nosso contexto. A palavra de Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra dele também. Mas a sociedade muda, as pessoas mudam, as leis mudam. Então a gente tem que estar antenado a esse contexto todo. Legal. Eu estou impressionado com a mensagem que vocês estão passando, bem legal. É que a gente às vezes fica se conversando sempre pelo impresso, né? Não fala pessoalmente. Parabéns pela entrevista de vocês. Eu queria tocar num assunto que a gente tem perguntado para todo mundo que tem vindo aqui sobre a pandemia, né? Como que foi para vocês? Aí eu vou perguntar como que foi para vocês a pandemia do ano passado e continua a pandemia agora. E o que vocês tentaram passar no artigo de vocês em relação à pandemia? Esse assunto tão delicado e difícil ainda, até continua a pandemia aí atualmente no país, no mundo, né? Eu queria começar com a Lorena. O que você tentou trazer alguma palavra diferente em relação a esse período difícil? Olha, eu sempre, desde que nós entramos nesse processo de pandemia que trouxe para a gente um peso, né? A gente mulher, então, eu acho que um peso muito maior, para a gente que trabalha fora, você ter que se antenar com as coisas que acontecem lá fora, atender cliente com dificuldades e à distância e tal. Nos meus artigos, eu procurei sempre passar de que a segurança era importante. Aquela segurança que as pessoas não estavam valorizando muito. A máscara incomoda? Incomoda, dificulta para respirar às vezes. Eu reclamo muito dos fumantes. Você está na rua, o fumante, ele não se preocupa que a gente está de máscara. Parece que a máscara atrai toda a fumaça para a gente, incomoda. Então eu procurei mostrar que o uso da máscara é muito importante. Que a nossa higiene de mãos, ao entrar nos locais e tal, mas que a gente não tinha que ter o medo, o pavor. Que isso não era necessário. Eu acho que essa coisa do pavor é que incomodou muito. Porque já era apavorante quando você perdia alguém da família ou algum amigo muito próximo. Já foi uma sensação muito dolorida, escrevi sobre isso. Você não poder nem dizer um adeus. Tá? O carro funerário chega, ele vai até o lugar quase da campa, o caixão é tirado, enterrado assim, o sepultamento é tão breve
que mal você tem tempo de orar. Tá? Você não pode nem conversar se você estiver orando. E isso causou um incômodo muito grande. Sobre isso eu cheguei a falar em artigos, porque de toda a pandemia, o que mais me incomodou foi o desrespeito com a morte. Entendeu? Essa coisa do sepultamento breve, com as últimas roupas que as pessoas usaram, os seus últimos pertences no hospital, a forma como as famílias não puderam se despedir, porque no momento em que testava positivo dentro de um pronto-socorro já era separado. E nós voltamos lá para o histórico de 1918, né, da gripe espanhola, o tratamento que se dava aos rancenianos, que também eram sumariamente separados da família. Isso foi muito doloroso. Eu acho que você ir ao mercado tomando cuidado, você ter que sair tendo cuidado, isso não era incômodo. O incômodo foi esse desrespeito. Isso para mim foi a parte mais dolorida, continua sendo a perda já é muito difícil a gente lidar, né? Ainda mais nessa situação complicadíssima, né? Perdi alguns amigos próximos, você ficou, perdi familiares. Você ficou trabalhando em home office nesse período? Olha, o prédio que eu trabalhava ali na Monsenhor ficou muito sossegado. Então eu consegui trabalhar no meu escritório bastante tempo. Quando ele começou a movimentar novamente, que a pandemia deu uma abrandada e que todo mundo voltou para o trabalho, aí sim eu fui para o home office. Aí eu voltei para dentro de casa. Mas enquanto eu pude, eu mantive o escritório. Mesmo atendendo as pessoas online, eu mantive o escritório, ia no meu escritório. Essa sensação de você poder ter a liberdade de pensar sozinho, porque em casa você não pensa sozinho. O cachorro late, a campainha toca, telefone, você tem que estar se preocupando com os horários e tal. No escritório eu não tinha essa preocupação, então eu podia fazer o devaneio do meu trabalho, ler meus processos, analisar com calma. Quando atendia algum cliente pelo WhatsApp, eu tinha tempo para conversar, liberdade de conversar com ele. Então, a pandemia não me apavorou, ela só me entristeceu com relação às perdas significativas no nosso país e doloridas para quem sentiu de perto. Verdade. Sueli, o que você procurou trazer nesse período aí nos seus artigos em relação à pandemia? Eu queria já emendar a pergunta, como que você, na medida do possível, passou aí a pandemia? Continua passando, né? A gente continua na pandemia. Bom, o ano de 2020, para todos nós, né, habitantes desse planeta, foi um ano muito desafiador. Para mim, especificamente, foi porque, além de todas as restrições às quais todos nós estávamos, né, e estamos ainda sujeitos, eu tive um infarto em dezembro de 2020. Então, foi uma situação bastante difícil, assim, para mim, para minha família. Eu fiquei na UTI 5 dias, fiquei 21 dias hospitalizada, né? Uma boa parte no isolamento, mesmo sem ter Covid, mas por segurança minha e dos demais pacientes. E, assim, depois que eu vim para casa, tive os desafios, né, de uma recuperação, né, porque no começo quando eu tive um infarto, eu não conseguia comer direito, não conseguia falar direito, não conseguia nem andar direito, né? Tudo é difícil, tudo é difícil. Né? Então você sente assim uma insegurança, achando que você não vai nunca mais conseguir comer direito, andar, interagir e outras falar, né? Mas graças a Deus, né, com a ajuda dele, com o passar do tempo, tudo isso foi sendo e ainda está sendo recuperado. Então foi um ano assim bastante desafiador, né? O final, porque Natal e Ano Novo eu passei longe da minha família, por estar internada, né? Eu tenho filhos que moram no exterior, então, e eles de longe acompanhando também. Imaginem, né, vocês todos que estão nos ouvindo aí, imaginem a situação, né? Você com a mãe, com um parente
super chegado, um familiar, e estar longe, não poder acompanhar, sabe? Então foram assim muitos desafios, mas pela graça de Deus estão sendo vencidos, né? Porque ainda não acabou, há ainda outros desafios a vencer, mas estamos vencendo. E para mim o que mais me incomodou e me incomoda ainda nessa pandemia é a falta de empatia. A falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, no lugar do próximo, sabe? Isso é o que mais me incomoda, não só agora na pandemia, mas é o que sempre me incomodou, sabe? Então, você não considerar a dor do outro, o sofrimento do outro, o desafio do outro, sabe? Você só pensar em si mesmo, sabe? Seja por parte de um jovem, de um adulto, seja com que motivação for isso, né? O egoísmo, né? O egoísmo, isso me incomoda muito, sabe? E a outra parte, Edgar, que você perguntou... Como você passou a pandemia, você já acabou falando. né? E nos meus artigos, sim, sempre abordei. Se você fizer né, uma pesquisa, uma retrospectiva, todos os artigos de 2020, agora boa parte de 2021, abordam essa questão do sofrimento humano. De trazer um conforto também, né? Também. Para mim... foi um tempo, como eu já disse, desafiador, mas enriquecedor também, porque eu me dediquei à oração pelas pessoas. Então eu participei de vários grupos de oração e agora diminuiu um pouco as pessoas pedindo oração, pedindo para você orar, você enviando palavras para as pessoas que possam fortalecer a fé, a esperança das pessoas. Eu me dediquei a isso. Durante o tempo que eu não pude falar muito, mesmo assim eu orava. Então eu descobri isso, sabe? Que é algo que eu gosto muito de fazer, orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, sabe? É algo que eu descobri, sempre fiz isso, eu já ia para o meu trabalho no carro orando, mas... nessa pandemia, eu fiz isso mais intensamente. Foi muito importante para mim, sabe? Não foi um peso, foi de uma grande alegria poder ajudar as pessoas dessa forma. Muito bem. Ó, tem mais mensagens aqui. O Suami Lafayette está falando parabéns, Lorena e Sueli. A Rebeca Rodrigues também está falando aqui com a gente. Bom, os outros nomes já falei aqui, bastante gente assistindo aqui a nossa entrevista. Eu queria que você, até uma sugestão eu vou dar para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso, passou pela cabeça de você escrever um livro desses artigos que você já escreveu, porque vai dar um bom livro, hein? Tem bom material. Já até conversei com sua amiga a respeito, mas aí em seguida deu uma parada, porque eu comecei a fazer a tal da revisão. E aí você não tem um filho melhor. Você não sabe o que escolher. Porque você começa, não, esse aqui vai, aquele vai, aquele... E, gente, dessa jeito eu vou ter que publicar tudo. Melhor eu conversar com alguém que sente comigo e porque a gente veja isso. As duas têm mais de 1000, né? Então tem que, não vai caber tudo, né? Tem que pegar um... Então, mas aí iniciou a pandemia. E aí você não tem como sentar, conversar e ver os seus artigos e ver o que vale a pena ser publicado. Eu já publiquei algumas coisas em coletâneas. Eu tenho alguns artigos já publicados em coletâneas, que era a Comedi, lá em Campinas, eu publicava por eles. Mas cheguei a falar com o Sr. Emílio a respeito, para publicar um livro. Mas aí sentei e comecei a ver... E aí é aquela história do filho querido, todos são queridos. Eu não quero publicar esse ou aquele, então eu tenho que sentar com alguém, conversar e ver quais valem a pena realmente fazer parte de um livro, né? Que não é muito fácil, né? E voltando à pandemia, a única coisa que eu queria falar ela tem a Bíblia, né? E eu tenho o planeta, eu fico olhando o que acontece ao meu redor. A pandemia fechou, meu horizonte ficou muito próximo, né?
Então, a cada dia que eu ia escrever, eu ficava imaginando quantas pessoas como eu tinham no máximo o seu muro e um pedaço de céu para observar. Ela nos fechou bastante. Uhum. Só para complementar, Sim. Edgar, o que a Lorena falou, e eu me lembrei que outro aprendizado para mim dessa pandemia foi a dar valor às consideradas pequenas coisas da vida. Principalmente depois que eu tive o infarto. Por exemplo, fiquei acamada, né, quase um mês. E depois meu marido e meu filho, Samuel, pegaram o Covid. Aí ficamos em casa no isolamento social, um andar de cima, outro no andar de baixo. E assim, foram muitos desafios. Mas eu aprendi, quando os passarinhos vinham pela manhã, quando o dia amanhecia, e os passarinhos, eu ouvia o canto dos passarinhos na minha janela, abrindo os olhos, constatando que eu estava viva, que Deus tinha me dado mais um dia, mais uma oportunidade de vida. Sabe, quando eu via as flores, uma florzinha desabrochando, sabe? O latido dos cães lá fora, né? Tem gente, as crianças brincando na rua. Que alegria, Para né? mim era uma alegria, até hoje, sabe? Eu falei, nossa, que precioso, né? A gente está vivo, a gente ainda pode valorizar essas coisas. Não está tudo perdido, o planeta, estão acabando com o planeta, o homem está acabando com o planeta, mas Ainda sobrou coisas belas, né? ainda coisas boas. Vamos valorizar, vamos pensar nessas coisas boas. Ficando em casa, eu tive a chance eu alimento passarinhos, né? Livres. Como era bom, e é bom até agora, observar eles vindo comer, levantar voo. Lindo. Eles com os pequenininhos, trazendo para comer na comida que eu coloco ali. Plantei muito em casa esses tipos, meus vasos aumentaram imensamente o valor das pequenas coisas, porque seu horizonte ficou tão próximo, tudo ficou tão próximo de você, que você passa a valorizar coisas que você via, valorizava, mas era não assim, dava importância não antes, dava né? tanta importância, e aí você passa a se importar mais. A família A também, família, eu né? fiquei Lorena. distante da minha filha, né? Estava acostumada a ver ela com muita frequência, e aí, por conta da pandemia, ela foi morar mais longe, também tem os problemas e precisa estar mais resguardada. E aí fica eu e o marido, e você pensa assim, são 36 anos de convivência, a gente voltou a conviver agora como no início de casado, só nós dois. A diferença é que hoje a gente tem cachorro, tem os passarinhos que vêm da árvore, e as conversas mudaram, os assuntos, os temas de conversa da gente mudam, que é diferente de 36 anos lá atrás. É verdade. Sueli, do livro, você tem essa intenção de... Olha, meus filhos, Edgar, meu marido e meus filhos vivem pegando no meu pé. Mãe, escreve, escreve, escreve. Mas eu tenho um péssimo defeito. Eu acho que eu sou meio perfeccionista, sabe? Detalhista. Então, para mim, parece que nunca está bom o suficiente. Eu acho que eu tenho que ser tão corajosa como quando eu vim pedir a oportunidade para Simone e me lançar e fazer, sabe? Reacender essa chama. Isso mesmo. O material você já tem, né? Tem bastante coisa aí, só dar uma adaptada, né, Lorena? E aí vai. Ó, esse bate-papo tá bem legal, agradável, poético, né? Tá bem poético também. Mas estamos terminando. Eu queria pedir... Eu vou lançar 2 desafios para você. Não tem nada combinado aqui, vocês não estão nem sabendo, a gente não combinou nada, mas é tranquilo. Eu vou pedir para vocês nos próximos artigos, se vocês puderem, escrever algo sobre o Diário de Suzano, os 60 anos. Eu vou lançar um tema aqui para vocês, se vocês puderem. Aceitam o desafio aí? Aceitamos. Sim. Então o seu é na terça, se você puder já nessa terça, e no domingo, hoje é sexta, você já mandou o seu, né? Já mandei. Vai pro outro domingo. Tá a gente bom. fala do DS 60 anos, pode ser? Do DS 60 anos. Sobre o DS eu já escrevi. Isso, mas aí Né? vamos falar sobre sua, 60 anos é da sua um tema trajetória. diferente. Dos 60 anos, como leitora e como colunista também
do jornal, falar da sua mãe também, né? Tentar fazer esse artigo com esses temas todos aí, tá bom? E a outra, pra gente encerrar, assim, não é nada político, eu queria, assim, se alguém pedisse para você escrever um artigo, mas aí vocês vão, pode ser resumidamente, em algumas palavras, com esse tema, assim, muita gente, às vezes, souberam que vocês iam vir aqui, teve, até eu achei legal uma sugestão de um rapaz no WhatsApp que ele fala, pede para fazer um tema lá, elas falaram um tema de alguma coisa, ao vivo e tal. Aí eu lembrei aqui, ó, como está o seu país hoje, né? Se esse fosse um tema de um artigo, um título de um artigo, em poucas palavras, Lorena, eu queria que você falasse como que você abordaria esse artigo. Não precisa ir para questões políticas, não, assim, a mais... Só vejo o nosso país muito sofrido, né? Muitas dificuldades. Se você analisa de forma geral, eu estava conversando com meu marido esses dias, agora tivemos uns dias de calor, hoje está frio. Nos dias de frio, existem as casas que abrigam, dão sopa, dão banho e acolhem. Nos dias de calor, essas pessoas continuam na rua, dormindo e às vezes sem a alimentação. Nós estamos num país muito sofrido, muito. Difícil para quem tem a sua própria casa, para quem tem seu salário sendo consumido. Difícil para o profissional que ficou sem emprego, e são muitos, né? Existem carreiras que a pandemia simplesmente cortou, porque são presenciais e não, as fábricas, indústrias fecharam muitas coisas. Então, no geral, eu vejo, independente de política, vencendo gradativamente essa pandemia, vencendo esse vírus terrível, triste, mas um país bastante sofrido, bastante triste. Muito bom que a gente ainda olha, tem árvores florescendo, nós estamos aí numa época em que as árvores estão florescendo, a gente sabe que teremos muitos frutos esse ano, mas bem sofrido no caráter humano, no sentido humano da palavra, né? As pessoas perderam aquele brilho no olhar. Não é, a máscara cobre o sorriso, mas a gente conseguiu olhar e sorrir com o olhar. Hoje está difícil, muito difícil. Olha, Edgar, Lorena e todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, né? Eu vejo assim em parte, como a Lorena vê, esse sofrimento do povo brasileiro, do qual eu faço parte, porque você, nós somos povo brasileiro, né? Então eu vejo com certa preocupação e às vezes até com certa indignação também, porque como eu disse anteriormente, a desigualdade social no nosso país e no mundo. No nosso país, quando a gente pensa que 20%, no mundo, né, 20% detém a maior parte das riquezas que o nosso Brasil tem, do que é produzido no Brasil, né? Olha só, e a grande massa da população tem que conviver, até usei no artigo do próximo domingo que vai sair, como se o mundo e o Brasil fosse um bolo, né? 80% desse bolo está nas mãos de poucos. E 20% desse bolo tem que ser repartido pela grande massa da população. Isso é injustiça econômica que acaba gerando as injustiças, né, sociais. Isso me incomoda muito. Isso deve incomodar muito os cidadãos, os cristãos, né, todos nós enquanto seres humanos, certo? Porque a má distribuição de renda, a concentração de renda, sabe? Isso deve nos incomodar. Mas eu também vejo com esperança, eu vejo potencial. Eu amo o Brasil, acredito que todos nós aqui amamos o nosso país. Eu não gosto que falem mal do Brasil, sabe? Que fiquem falando dos defeitos do Brasil, porque eu nasci aqui, nossa terra, né? Então eu vejo o potencial
que esse país tem de ser grande, sabe? E sobre isso muito já se orou, já se tem orado. Eu, especificamente, minha família, acredito que a maior parte dos cristãos ora pelo Brasil diariamente. A gente está vivendo um momento difícil, numa crise institucional muito forte, né? Porque as instituições que garantiam a democracia, o Estado democrático de direito, estão desacreditadas, infelizmente. E não é só no Brasil, é no mundo de uma forma geral, né? E isso deve nos preocupar, porque trazendo para a nossa realidade aqui, né, daquilo que a gente se escreve como cristã que sou, o que a gente pensa? Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, é tão simples, parece tão simples, mas é um desafio tremendo para as pessoas. E parece que em termos de humanidade, dá a impressão que a gente nunca vai conseguir, né, alcançar esse objetivo. Mas eu creio que as mudanças começam em cada um de nós, começam também, se estendem para o coletivo, porque o coletivo tem a sua responsabilidade, os governantes, todos nós fazemos parte desse processo. Mas eu vejo com esperança também. Então eu tenho esperança que a gente vai superar, que a gente vai melhorar, sabe? Que a gente vai vencer todos esses desafios gigantescos. Assim como as árvores florescem, vamos esperar. Tá, Joia. Olha, eu queria muito agradecer a vocês de coração por terem vindo. Obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui. E agora para encerrar mesmo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, um pouco as palavras. Obrigado, a hora que vocês quiserem vir aqui, tá à disposição. E agradeço mais uma vez por nunca ter nos abandonado, sempre com um artigo ali, sempre fiel ali, o leitor agradece também. Muito obrigado de coração mesmo. Eu agradeço por você acolher meus artigos, independente do assunto que eu estou falando, né? Que, como eu tenho uma pauta mais livre, eu sempre tenho o cuidado de estar fazendo coisas que não impactem aqui como jornal, né? Mas que atinjam o objetivo. Então, eu sempre agradeço isso, a sua recepção. E, de forma geral, agradecer a todos que me leem e pedir que a gente continue orando. Não por um país só melhor, porque não é só o nosso país, Brasil, do qual eu me orgulho muito. Todo esse planeta. Hoje nós estamos aí vendo um Afeganistão, nós já vimos outros países sofrendo tanto. Vamos orar, que é o que eu tenho pedido na minha página no Face. Vamos orar, vamos pedir que as nossas orações sejam ouvidas, porque somos muitos orando, né? Que a gente consiga melhorar o astral desse país e de todo o nosso planeta. As pessoas mais conscientes, mais humanas, mais condescendentes, né? Menos incisivas em assuntos ruins. Nós estamos ainda absorvendo muita coisa ruim que está sendo publicada. Todo dia tem notícia ruim. Que a gente seja mais pleno com o nosso Criador. Amém. Obrigado, Sueli. Deixar uma mensagem. Olha, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade, Edgar. A gente adiou algumas vezes, mas agora, graças a Deus, deu certo, né? Uhum. E agradecer por todos, pela oportunidade que o DS me deu. Acho que a Lorena já falou que a ela também, a tantos outros. Eu, pessoalmente, tenho muita gratidão e muito carinho pelo DS. Agradecer a primeira oportunidade que a Simone Leone deu, né, em 92, agradecer pelos outros editores que sucederam a Simone, a você que nesses últimos anos tem acompanhado,
e tem dado o suporte, não só vocês editores, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Um galo sozinho não tece uma manhã, né? Então, a gente sabe que é um trabalho de equipe, então que a gente tenha muita gratidão, e aqueles que nos leem também, que são de alguma forma alcançados, né? A gente tem gratidão pelo leitor também que acompanha os nossos artigos e o DS durante todos esses anos. E o meu desejo e oro é para que a gente viva dias melhores, que a gente não perca a esperança, seja qual for a situação, que a gente se lembre que Deus, Ele não perdeu o controle da história. Não é que Ele aprove tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas é que tudo isso tem um propósito que muitas vezes a gente não consegue enxergar, sabe? Não consegue visualizar, mas ele não perdeu esse controle, ele tem todo mundo, né? Ele tem sob suas mãos. Então, que a gente não perca a esperança e a gente continue fazendo a nossa parte em todo esse processo, porque há coisas que só Deus pode fazer, mas aquilo que cabe a nós fazermos, Ele não faz por nós. Sim, verdade. Tá, joia. Obrigado mais uma vez, tá bom? Tá. Obrigada. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube. Queria pedir para você continuar nos acompanhando na próxima semana e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.